na Câmara dos Deputados. Nessa semana, eles vão instalar a comissão que trata da isenção do imposto de renda para pessoas que ganham até R$5.000. Além disso, o deputado falou com a gente sobre PL da anistia, como é que a oposição e governo vão lidar com isso dentro da Câmara dos Deputados agora, no retorno dos trabalhos dos parlamentares. Além disso, falamos sobre as prioridades do governo dentro da Casa Baixa e também como vai ser a defesa do deputado Glauber Braga, que passa agora por um processo de cassação dentro da Câmara dos Deputados. Deputado, seja muito bem-vindo. Obrigada pela gentileza de estar aqui no Metrópolis com a gente. Muito assunto importante para você contar para quem está nos assistindo. Olha, é um prazer. Essa semana vai ser uma semana quente, porque volta com força a discussão do PL da anistia, que eu acho uma loucura, quero explicar aqui para vocês. Na semana passada a gente conseguiu uma vitória importante, que foi a partir de uma negociação com o presidente da casa, a gente conseguir, no caso do Glauber, o Glauber encerrou a greve de fome e a gente quer achar um caminho, uma solução negociada. E é uma semana muito importante também para o governo, porque essa semana vai ser instalada a comissão que analisa a proposta de isenção do imposto de renda. Esse é um tema muito importante para o governo. E também o governo envia a PEC da segurança. Então, veja, vamos ter terça, quarta e quinta com muita discussão e muito debate na Câmara. Semana quente. Semana quente aqui na Câmara dos Deputados, principalmente. Então, eu queria começar falando do PL da anistia. Já dissemos aqui no Metrópolis que a oposição, principalmente o líder Sóstenes Cavalcante, conseguiu protocolar o requerimento de urgência. O senhor já disse, é sabido que protocolar um requerimento de urgência e nada é quase a mesma coisa. Como vai ser o posicionamento da base do governo frente ao PL da anistia lá dentro? Olha, eu levantei o número, nós temos 2.245 projetos com assinatura já para urgência que não são levados à pauta. Então, na verdade, agora nós temos 2.246. Não significa rigorosamente nada. Eu acho que o presidente não vai levar para o plenário. Por quê? Esse projeto é uma loucura. É completamente inconstitucional. Não estão falando do 8 de janeiro. O projeto pega tudo. O projeto pega das primeiras ações, aquele plano Operação Punhal Verde e Amarelo, que era um plano de assassinato do Lula, do Alckmin e do Alexandre de Moraes. O Braga Neto está preso por isso. E anistia tudo. Veja, até as condenações eleitorais, eles estão querendo, no substitutivo do deputado Rodrigo Valadares, anular. Eles querem deixar Bolsonaro elegível. Então, primeiro a gente tem que mostrar isso à casa. E veja, nós estamos falando de um julgamento no Supremo Tribunal Federal que não começou. É muito grave. A Câmara, o Parlamento, obstruir um julgamento, impedir os efeitos de um julgamento que está por começar. Seria uma loucura. Seria uma crise institucional comprada. Imagina, a reação do Supremo, com certeza, é uma reação de espanto a uma interferência como essa. Você sabe que a maior causa de prisão preventiva é quando existe a obstrução de uma investigação. Nesse caso, é a tentativa de obstruir um julgamento, porque já existe uma denúncia. Então, cada deputado tem suas prerrogativas parlamentares, mas não para tentar obstruir, melar um julgamento que está por começar no Supremo. Para além da pauta do Supremo Tribunal Federal, de um julgamento como esse, que, na verdade, até já não é que já começou a julgar o mérito, mas já estão julgando como réus. Inclusive, na semana que vem já vai ter o julgamento de um novo núcleo, do núcleo número 2 da suposta trama golpista. Para além da pauta do Supremo Tribunal Federal, existe uma pauta política. O deputado Sóstenes e a oposição ao governo diz que Hugo Motta tem uma dívida com eles por tê-lo colocado ali na presidência da Câmara dos Deputados e que essa dívida deveria ser paga com a colocação do PL da anistia em plenário. O senhor acredita que Hugo Motta vai levar isso em consideração? Acho que não, porque é pedir demais ao presidente Hugo Motta. Ele é presidente do Poder Legislativo. Veja, eu entendo o desespero do PL, do pessoal do Bolsonaro. Eles estão numa situação, vai começar o julgamento.
Tem muitas e muitas provas de tudo, dessa loucura que foi esse plano de assassinato, a Operação Punhal Verde e Amarelo. Aquela coisa do aeroporto de Brasília, eles iam explodir o aeroporto de Brasília no dia 24 de dezembro, tá? Saiu a bomba lá do acampamento, em frente ao QG, e eles colocaram no dia 24 de dezembro um caminhão-tanque com 60 mil litros de querosene, colocaram a bomba embaixo, essa bomba ia entrar no aeroporto para abastecer aviões. Aquela desgraça não aconteceu, por quê? Porque o motorista do caminhão viu algo estranho embaixo, chamou a polícia veio, ou seja, a polícia, o esquadrão antibombas, chegou às 8 horas da manhã, só conseguiu desarmar a bomba a 1 hora da tarde. Eles queriam fazer aquilo no dia 24 para que Bolsonaro decretasse uma GLO. É a mesma estratégia que tiveram no dia 8 de janeiro. Eles foram ali, 8 de janeiro também, motivados. Eles queriam que o Lula decretasse uma GLO. Aí os militares iam assumir a cena principal. Então, veja, tem muitas provas nesse processo como um todo. Então, o ato deles é um ato de desespero. Anular um julgamento que não começou. Agora, o presidente da casa, na minha avaliação, não vai entrar nessa. Porque seria muita irresponsabilidade até. O termo é forte, mas é isso. É parar o país. E eu fico vendo uma briga com o Supremo Tribunal Federal que eu não consigo imaginar as consequências. Eu não consigo me lembrar uma crise institucional tão grave quanto essa na história recente do país. Então, Hugo Mota não tem condições de pautar um projeto desse. Falando com líderes da oposição, eu cito sempre o Sóstenes porque ele é que está à frente disso tudo. Claro. Eles garantem que vão tentar obstruir a pauta mais uma vez, coisa que não conseguiram, agora da primeira vez que tentaram, mas que vão tentar obstruir a pauta caso não for pautado em plenário. O presidente da casa tem a opção também de criar uma comissão especial para tratar desse assunto. Seria uma boa opção? Não, não seria. Uma comissão especial tem um prazo. Comissão especial, depois de 60 dias, tem que ser levada ao plenário. Então, não, eu acho que esse não é o caminho, eu acho que ele também não vai entrar nisso. A gente tem projetos importantes. Volto a falar, o imposto de renda. Esse é um tema que, na verdade, interessa a dezenas de milhões de brasileiros. A discussão da PEC da segurança. Eu acho que falta razoabilidade. O líder do PL, o Sóstenes, do Rio de Janeiro, eu conheço. Eu entendo o que ele faz, mas eu sinto que ninguém quer levar isso para uma votação no plenário. Não seria uma disputa também com esses mais de 257 deputados que assinaram esse requerimento? Sim, mas veja bem, é uma praxe na Câmara. Na Câmara, qualquer projeto, se o deputado insiste, você consegue assinaturas. Tanto é que eu falei que já tem 2.245 projetos com essa assinatura. Mas você entende que é exigir demais do Hugo? É exigir muito do Hugo Mota. É criar uma crise. Como o Supremo reage a uma coisa como essa? Um julgamento que está por começar. Você anistiar tudo que houve no passado e o substitutivo é tão estranho que diz que a validade vai até o momento da sanção. Ou seja, se alguém comete algum crime agora, de atentar contra o Estado Democrático de Direito, isso está valendo para a anistia deles. Isso é completamente inconstitucional. Você sabe que o ministro Fux, no caso envolvendo o deputado Daniel Silveira, você lembra que o Bolsonaro deu um indulto? Sim. O Supremo anulou um indulto. O ministro Fux votou dizendo o seguinte: são impassíveis de anistia crimes contra o Estado Democrático de Direito. Tem um artigo 5º da Constituição, parágrafo 43, que fala do que é passível de anistia. E também é impassível de anistia terrorismo. Eu enquadro aqueles crimes que aconteceram ali também como terrorismo. Você tem o artigo 1º da Constituição, que é o artigo que fundamenta o Estado Democrático de Direito, é cláusula pétrea. O artigo 2º, separação dos poderes. Onde está a separação dos poderes? Se o Supremo vai começar o julgamento e o parlamento se acha no poder de anistiar as pessoas que podem ser condenadas por aquele julgamento que ainda vai acontecer. Então, eu tenho certeza de uma coisa.
Por isso que eu digo aqui com essa convicção. O presidente Hugo Mota não leva esse requerimento de urgência para o plenário. De forma alguma, ele não vai levar. Tem um outro caminho, mais à frente, que seria tramitar nas comissões. Mas eu, sinceramente, eu acho que essa turma perdeu a mão. Tá? Estão insistindo numa pauta, não é a pauta que foi abraçada pelo povo brasileiro. Você viu a pesquisa. 56% dos brasileiros são contra a anistia. Uma pesquisa que saiu semana passada na Quest. Porque essa anistia aí é impunidade. E o Bolsonaro já deixou claro. Ele não está tão preocupado com as senhorinhas que falam de 8 de janeiro. Porque, veja, quando o presidente Hugo Mota aventou a possibilidade de redução de penas, ele já saiu dizendo, não, eu sou contra isso. Eu quero anistia ampla, geral e restrita. Bolsonaro está pensando só nele. Nele e naquela cúpula de militares que participaram de toda essa trama. E o PT vem tentando convencer parlamentares de centro e da esquerda a não seguirem com essa questão do requerimento de urgência ou de pautar esse requerimento no plenário? Claro, a gente vai estar argumentando. As pessoas, eu quando converso com alguns deputados, alguns dizem que não entendiam que tinha essa amplitude o projeto. Na verdade, é estranho alguém assinar sem saber. Mas o projeto é isso, o projeto anistia tudo. Todos os envolvidos em toda essa trama seriam anistiados. E mais, tem um parágrafo 8º que anula decisões do TSE, eleitorais. Então você veja o tamanho da insanidade, né? Eles estão nessa pauta. Agora, mais à frente, nós vamos ter um outro debate que é sobre a denúncia que foi feita. Tem um deputado, o deputado Ramagem, né? A Câmara vai ter que, em algum momento, se pronunciar, trancando a ação ou autorizando a denúncia. Eu espero que exista responsabilidade, porque a denúncia daquele núcleo é uma denúncia muito séria. O Ramagem estava à frente chefiando a ABIN. Inclusive, outras investigações da ABIN estão à tona agora. Contra a ABIN voltaram à tona. Houve depoimento à Polícia Federal na semana passada também do diretor-geral da ABIN em relação ao mesmo caso da ABIN paralela. Eu sei disso. Então veja que é um tema também importante, que o parlamento vai ter que se pronunciar. O que eu acho que é fundamental é a gente ir para a pauta da vida do povo, sabe? Dialogar com as pessoas. As pessoas... Eu vejo uma aprovação muito grande ao projeto de isenção do imposto de renda. As pesquisas estão dando 75% aprovando. E veja que interessante, 75% aprovando a isenção do imposto de renda até R$5 mil e a redução, porque é importante que as pessoas saibam, quem ganha entre 5 e 7 mil reais também vai ter uma redução importante. Mas as pessoas também estão apoiando quase 80%, mais do que a isenção do imposto de renda. A cobrança de milionários, de gente que recebe muito e que paga muito pouco imposto. E é um projeto bem moderado esse, porque veja, uma professora de uma rede municipal que ganha 6 mil reais, ela paga 27,5% de imposto de renda. Agora aqui, os mais ricos, nós estamos falando de uma pequena parcela da população, 0,06% da população, não é nem 1%, não é nem 0,1%. Essa turma paga menos que todo mundo, paga em média 2,5%. Então surge uma alíquota de 10%. 10% é para o caso da pessoa ter uma renda mensal superior a 100 mil reais. É muito dinheiro, uma renda superior a 100 mil reais. Entendeu? Claro, em comparação com a média dos brasileiros, é um dinheiro absurdo. Claro. Mas qual é a dificuldade de se aceitar essa forma, então, de aceitação, de cobrança desse imposto maior para os super ricos? Por que isso não está passando no Congresso Nacional? Eu acho que vai passar. O Haddad falou uma coisa que eu acho que ele tem razão. Esse projeto cria uma espécie de constrangimento moral. Fica difícil alguém dizer, alguém que recebe uma renda de 100 mil por mês, ou seja, é um dinheiro líquido, não é um faturamento de uma empresa, é o que ele leva. Ele dizer que ele não tem que pagar 10%.
quando qualquer servidor público paga 27,5%. Então, é uma injustiça muito grande. Você sabe que nesse projeto tem uma coisa interessante, tem estudos feitos, e isso vai ser bom para o Brasil entender esses números. Você sabe que até 1% você tem uma escala que vai subindo a progressividade do imposto de renda no Brasil. Até os 1% mais ricos tem uma progressividade. O problema são os muito ricos. Quando você passa de 1% e vai para o 0,1%, para o 0,01%, aí é que as pessoas pagam menos impostos. Porque hoje no Brasil tem uma coisa que é isenção, você não paga tributo, isenção de tributos, quando você recebe a título de lucros e dividendos. Então, às vezes você tem um dono de um banco, um sócio de um banco, que recebe 3 milhões por mês. Ele não paga, porque ele recebe distribuição de dividendos ou distribuição de lucros. Isso é uma distorção muito grande. Você sabe que tem duas formas da gente diminuir a desigualdade no país. Uma é pelo gasto público, quando você faz programas sociais. Nisso o Brasil avançou. Mas na outra é pela arrecadação. Porque o correto, o que seria? Se a pessoa ganha mais, em tese a pessoa paga um pouco mais. Porque o trabalhador, e esse projeto de isenção é importante, o trabalhador que recebe 4 mil reais, ele não devia pagar nada, e o projeto do governo vai dizer isso. Porque esse dinheiro é um dinheiro que vai para o consumo. Sim. Alimentação, comprar coisa, farmácia. É sobrevivência. Então aqui a gente tem uma distorção muito grande. Você sabe que esse debate é interessante? Porque quando você entra em países grandes, Estados Unidos, sabe quanto é a tributação da renda, a última faixa? 37,5%. Né? Eles pagam isso lá. Sabe quanto é nos países da Europa? 40%, 50%. Aqui tem um tema que não está em debate, tá? Taxação de heranças. Porque seria justo grandes heranças. No Brasil, a alíquota é de 4% a 8% apenas. Sabe quanto é isso na Alemanha? 50%. Estamos falando aqui de países capitalistas, não é uma coisa de socialista. Então, ter essa justiça tributária eu acho que é muito importante. Então, é um projeto que vai ajudar dezenas de milhões de brasileiros e que eu acho que eles vão ter dificuldade de fugir dessa tributação. Então, hoje, a única forma de compensação prevista para essa redução do imposto de renda, ou anulação, óbvio, até para quem ganha 5 mil reais, é taxar os super ricos. É a única forma de compensação. Isso, é a única forma. Eu vi agora uma proposta do PP que surgiu, que falava também sobre o aumento da contribuição social do lucro líquido dos bancos. Eu até quando vi a proposta de início, eu achei que podia ser interessante, porque eles tentam cobrar 15% de uma parcela maior dos ricos, dos muito ricos. Só que eu já vi um estudo do economista do IPEA, Sérgio Gobetti, publicou um artigo na Folha de São Paulo, mostrando que esse projeto não tem neutralidade fiscal. Porque para a gente aprovar esse projeto, aí tem que dizer de onde sai. Né? Então ele não cobriria tudo o que vai significar a isenção do imposto de renda. Porque não tem transparência. Porque ao concentrar nos muito ricos, não cobre tudo. Então tem que ter uma escadinha, porque o projeto do governo é interessante. Como é que começa? Quem recebe renda de 50 mil reais por mês, começa cobrando 2,5%. Aí vai aumentando, 5%. Chega a 10% de quem recebe 100 mil reais de renda por mês. Eu falei isso aqui, mas é importante dizer, isso não é faturamento não, tá, de empresa. O empresário, não, é o que ele está levando líquido. Então, vai haver o debate. O relator é o Lira, o presidente é o Rubem Júnior. Essa semana todos os nomes vão ser indicados. Quando é que vai ser instalada? Essa semana. Se fala essa semana, quarta-feira. É uma instalação de uma comissão importante. Isso ajuda também a tirar esse foco nesse tema só da anistia. Ninguém aguenta mais isso. Nós, parlamentares, não aguentamos. O povo brasileiro fica achando, sinceramente, que falta
objetivos do parlamento de trabalho para melhorar a vida das pessoas. Nós temos uma agenda, nós temos um país para tomar conta.